Olá, pessoal, tudo bom? Espero que estejam tudo bem. Vamos hoje começar nossas, primeira sequência de aulas à distância. Quero falar que sinto muita saudade de vocês, queria estar presencial, mas vou fazer o possível para conseguir estar passando as informações por aqui, por vídeo. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Então, vamos conversar hoje falando sobre anestesia geral inalatória. Vai ser uma série de vídeos que acabei parcelando esses vídeos para ficar mais tranquilo e que consiga ver semanalmente sem ter que ficar 4 horas assistindo um vídeo. Tá? Então, hoje, começando com a parte da anestesia inalatória. Aqui é uma foto histórica que fala do primeiro momento de uma anestesia inalatória com éter. Então, o paciente foi anestesiado com éter e foi realizado, né, um procedimento cirúrgico no pescoço. Então, o histórico da anestesia inalatória começou com éter, né? Então, os não halogenados, o éter, só que ele era bastante inflamável. Depois veio o óxido nitroso, que viram que era pouco potente. Depois voltou para o éter, e aí o éter é bastante hepatotóxico. E em 1953 veio a era dos halogenados, que foi o halotano. Era bastante potente, não inflamável, relativamente não hepatotóxico quando comparado principalmente para os não halogenados. Mas ele causava bastante arritmias, era arritmogênico. Em 1981 veio o nosso isoflurano, então, que veio com algumas características bem diferentes do halotano, tá? E era um halotano melhorado. A principal é que ele não causava arritmias, tá? E a recuperação e a indução, elas eram mais rápidas quando comparada, né, ao halotano. Depois, em 95, veio o sevoflurano, que é semelhante ao isoflurano, só que a diferença é que ele tem um odor mais agradável. Então, a indução também, a recuperação é ligeiramente mais rápida com o iso, né, e mais rápido do que o halotano. O sevoflurano, por não ter esse odor característico que tem o isoflurano, por exemplo, para indução com máscara, né, anestésica, ele acaba sendo mais indicado, tá? Então, acaba sendo melhor a nossa anestesia, né, a indução, quando a gente faz com um agente que não tenha tanto odor. E a inalatória, como o nome diz, né, ela é uma anestesia induzida e mantida por inalação dos gases anestésicos. A principal via é a respiratória, né, então da respiratória vai para a corrente sanguínea, corrente circulatória, e o sistema nervoso central, onde vai causar hipnose, analgesia e o relaxamento muscular. A vantagem da anestesia inalatória é a via de administração, que é a respiratória. Porque quando a respiratória, então a gente tem uma rápida metabolização e absorção. Quando a gente faz uma medicação pré-anestésica e uma indução boa, né, com fármacos adequados, ela tem uma ausência de excitação do que quando a gente faz diretamente com ela. Vocês já vão entender o porquê disso. A recuperação, ela é rápida, tá? E aí, com uma MPA e com uma indução, a gente acaba usando menos anestésico inalatório. Então, acaba tendo baixo consumo do anestésico e aí um melhor controle dos panos anestésicos, tá? Quando ela surgiu, ela até hoje, né, em muitos locais, é a melhor, é a anestesia inalatória, né? Então, até as clínicas veterinárias, às vezes, faz propaganda dizendo, vai ser com anestesia inalatória, porque é a mais segura. Por que ela é, teoricamente, mais segura? Por conta desse controle dos panos anestésicos. Então, como a via respiratória, o animal está inspirando anestésico, ele está anestesiado. Eu parei de fornecer anestésico e estou dando só oxigênio, ele vai eliminar, né,
o anestésico e aí ele vai despertar. Falando de planos anestésicos, então se o animal está em plano superficial, eu aumento a quantidade do anestésico e aí o animal vai inspirar, expirar e vai aprofundar. Se eu aprofundei demais esse animal, que ele está começando a ter uma hipotensão, uma bradicardia, por exemplo, ou uma apneia, eu reduzo a quantidade do anestésico, aí aumento do oxigênio, ele vai reduzir a quantidade do anestésico na corrente circulatória e ele vai do plano profundo para o plano adequado, tá? Ou se eu baixo demais, vai para o superficial. Então, a gente acaba tendo esse controle melhor dos planos do que quando a gente compara com uma injetável, por exemplo. Claro, se o fármaco que você fez tem antagonista, você pode antagonizar, né, o agente que se aplicou. Mas se não tem, o que acontece? Eu apliquei o anestésico e dei uma dose a mais. Vai aprofundar o meu paciente. E aí, como eu vou reverter isso? Às vezes não tem como eu conseguir reverter. Então, acabo continuando dando, vou ter que esperar a ação daquele fármaco, certo? Acabar para melhorar o quadro, né, anestésico daquele animal. Então, por isso que ela acabou sendo considerada melhor do que a injetável. Hoje em dia, tem os fármacos que têm os antagonistas, tá? Então, se você aplicou e o animal começou a ter bradicardia e tal, durante a cirurgia, você pode reverter, mas você tem que colocar outro anestésico, né, para o animal não despertar no meio da cirurgia. E aí, mas hoje em dia tem outros fármacos. Então, mas antes não tinha e não tinha muito acesso. Até ter, eu acho que tinha, mas não tinha acesso como hoje a gente tem mais acessos aos injetáveis e os antagonistas, tá? Deu para entender? Só que ela é vantajosa sim, a inalatória. Mas você tem que ter conhecimento desses planos anestésicos e da fisiologia do paciente. Então, o que o animal apresenta quando está com hipotensão? Tá? E a gente vai falar dos planos anestésicos para vocês entenderem. Então, se você não tem esse cuidado e esse, né, conhecimento, você acaba deixando a inalatória ser perigosa. Porque se você dá muita concentração do anestésico, ela pode levar a óbito o paciente. Então, a inalatória, ela mata, se tiver concentrações altas, tá bom? Então, a desvantagem. A desvantagem são os equipamentos, né, que a gente tem a necessidade de ter o equipamento para eu poder fazer anestesia inalatória, eu tenho que ter o aparelho da anestesia inalatória. Tá? Aqui tem uns modelos, mas há vários no mercado. Desde bancada, que são os aparelhos que você coloca na mesa, e até esses que são de bancada mesmo, né? Que são inteiros. Então, eu tenho que ter o aparelho, eu vou ter que ter oxigênio. Então, meu centro cirúrgico ele vai ter que estar mais equipado, tá? Do que se eu fosse fazer uma anestesia injetável. Isso comparado com a injetável. Na injetável, o que eu vou precisar? Seringa, agulha, os fármacos, e etc, né? Então, é diferente. É mais caro, lógico. Mas depois, ela não se torna tão cara depois que você compra o equipamento, porque você acaba gastando menos de anestésico, tá bom? E aí eu tenho que ter os circuitos, que vocês vão também aprender, de acordo com o tamanho do animal. Não são todos os animais que vão em qualquer aparelho, tá? Então tem essa desvantagem inalatória. E aí fala, né? Esse aqui é um aparelho que ele tem até um monitor, aqui, ó. É um monitor já, junto com o aparelho. E vaporizador calibrado, é o top. E aí, a gente tem que ter o quê? Monitoração. Mas a monitoração, que são os monitores, não é só na inalatória, tá? Na injetável, a gente também tem que ter a monitoração. Então, a gente coloca como a inalatória, mas
óbvio, qualquer anestesia que você vai fazer, você tem que ter uma monitoração segura. Outra, que eu não acho que é desvantagem, mas falo desvantagem, é o conhecimento das espécies. Como você vai precisar entubar esses animais, você vai ter que saber, porque não é como o humano. O humano entuba de um jeito recém-nascido, prematuro, recém-nascido normal, aí adulto, jovem, mas é igual, a traqueia ali é igual, a abertura é tudo igual, só muda o calibre. Já na veterinária, não. Há várias particularidades que o anestesista que for trabalhar com várias espécies vai ter que ter conhecimento na hora de entubar. Por quê? Senão ele vai ter dificuldade, não vai conseguir entubar, tá? E aí, se o animal tiver em apneia, por exemplo, você pode até perder o paciente. E também para não causar lesões no animal. Então, a gente tem que ter conhecimento disso. Então, o gato, que eu já falei para vocês, ele tem a particularidade da laringe ser sensível. Então, se a gente fica forçando muito o animal, ele causa, né, o laringoespasmo, que é o fechamento ali, e depois a gente vai ter que, com a traqueostomia, ou tentar entubar, mas pode ter mais lesões, é ruim mesmo, depois que tem laringoespasmo de entubar, então acaba indo para a traqueostomia, senão acaba perdendo o paciente. Isso falando dos felinos. Aí, macacos. O bugio tem uma particularidade na hora de intubação, que a laringe dele é mais profunda, se comparam a de humanos, tá? E aí acaba que, se você não tem muito conhecimento disso, é difícil de visualizar, tá? Mas no mais, depois é tranquilo. Como é difícil de visualizar, às vezes a luz do laringoscópio não chega até o fundo lá da traqueia, então a gente pode usar luz na sonda traqueal, que é para chegar a visualizar bem lá próximo, como esse exemplo aqui. As aves. Então, os traqueotubos não podem ter cuff, tá? Porque o cuff pode lesionar a traqueia do animal. Eu vou falar mais sobre isso na aula de animais silvestres, mas é uma particularidade das aves, certo? É mais fácil entubar do que alimentar, né, a ave, porque ela não tem a epiglota. Quando você abre o bico ali da ave, você já vê lá, né, a traqueia. Então, é bem fácil de entubar. Aí nós temos nossos pequeninos animais, que não há sonda para eles. Então, muitas vezes a gente tem que adaptar. Então, é outra desvantagem, é essa adaptação que a gente tem que fazer, tanto em relação aos circuitos anestésicos, como os traqueotubos mesmo. Então, aqui um sagui, ele foi entubado com o catéter, tá, do 14G, aquele catéter maior, só com catéter mesmo, sem o mandril, óbvio. Foi feito, né, o circuito aqui com equipo, coisas brasileiras mesmo, adaptações brasileiras. Os roedores, e aí falando de todos os roedores, mas aí mostrando uma foto de um pequeno roedor, um hamster sírio. Também não tem como entubar esses animais, primeiro porque a dentição deles atrapalha na minha visualização para poder entubar. Esses animais, eles são muito pequenininhos, não tem também traqueotubo, e até nossos catéteres menores, eles são curtos, então não chega até ali para poder entubar nessa região, né, que seria ideal deixar o traqueotubo nessa região. Então, nossos catéteres não chegam até essa região, nesses daí. E aí, outro exemplo, tamanduá. Tem como entubar? Não tem. Aí a gente tem que deixar na máscara. Um exemplo do tucano, só para mostrar as diferenças, tá? O tucano tem como entubar, certo? Só para mostrar as diferenças das espécies. Aí, um canário, então, muito pequeno, também não tem como a gente entubar.
e também não tem máscaras, a gente acaba fazendo adaptações, como aqui eu fiz uma adaptação de uma máscara para poder anestesiar e manter anestesiado. Aqui outra adaptação, tá, para manter anestesiado, e a adaptação também do circuito aqui anestésico. Então a gente acaba tendo que adaptar. E aí é uma das desvantagens da anestesia inalatória. E aí lá vai. Como eu vou entubar um felídeo? Tem que colocar a mão. Não tem laringoscópio que dê para baixar, chegar até lá para baixar a epiglote. Vai na mão mesmo. E esse eu mostrei desses, mas equino é diferente, bovino é diferente. Então, suíno também diferente. Então, tem várias espécies que a gente tem que acabar descobrindo como é essa intubação e se tem particularidade. Então, é uma desvantagem? Eu não acho que seja desvantagem, só tem que o anestesista ir atrás desse conhecimento. Então, a pressão, vamos falar agora um pouquinho das características físicas, tá, e químicas dos anestésicos inalatórios. Então, falando um pouquinho da pressão de vapor. Então, a pressão de vapor e o ponto de ebulição, que eu vou falar também, são duas características físicas que influenciam diretamente no método de administração dos anestésicos inalatórios. Então, é importante a gente saber o conhecimento, tá? Ter conhecimento dessas características. Então, a evaporação, primeiro, é a tendência das moléculas na superfície de um líquido passarem para o estado gasoso. Então, quanto maior a pressão de vapor, mais volátil é uma substância, quer dizer, mais fácil ela vai evaporar. Isso vai variar com a temperatura, então, quanto maior, mais alta ela será. Então, assim, para que tenho que saber a pressão de vapor? O conhecimento da pressão de vapor é fundamental para construir vaporizadores de precisão, vaporizadores anestésicos, para-anestésicos inalatórios de precisão, de acordo com o agente inalatório, certo? Como assim? Então, por exemplo, né, o desflurano, não, esqueça do desflurano, vou falar do ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição é uma substância que se encontra em sua totalidade em um estado gasoso quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. A temperatura que esse fenômeno ocorre é chamado de ponto de ebulição. Então, quanto menor o ponto de ebulição do anestésico, mais facilidade em se transformar em vapor. Então, a temperatura está relacionada à facilidade de se transformar em vapor. Como é isso? Agora, falando do desflurano, que ele tem um ponto de ebulição muito próximo à temperatura ambiente, tá? E aí, o que ele precisa? Ele tem uma necessidade de um vaporizador especializado, o qual vai manter ele numa temperatura constante. Porque se essa temperatura oscila, aumenta a quantidade de gases ou diminui. E aí, ou vai aprofundar demais no paciente ou vai superficializar muito rapidamente, tá? Então, o exemplo é esse. Porque se o anestésico varia muito com a temperatura, por exemplo, nos nossos vaporizadores universais, que não tem nenhuma capa no vaporizador, vamos falar assim, eu não vou ter muito controle do plano anestésico. Vai ficar mudando, né, o padrão do meu anestésico. Espero que vocês tenham entendido, é meio complicado mesmo de
de entender falando, mas eu explico para vocês de novo, caso vocês tenham dúvidas, tá? Aí a característica química. A solubilidade é a capacidade dos anestésicos gasosos se dissolverem em líquidos e sólidos. A solubilidade do anestésico no sangue e nos tecidos é um fator primário de absorção e distribuição e traduz na velocidade de indução e de recuperação. Então, quanto maior a solubilidade, o agente anestésico, teoricamente, né, ele vai ser mais diluído no sangue e a gente pensaria que ele vai ser mais rápido a indução, mas na verdade é o contrário. Então, como que funciona? Vou um exemplo. Aqui o paciente, ele está com baixa, né, o gás baixo, a solubilidade baixa. Então, baixa solubilidade no sangue. Quando está baixo, vai pouca quantidade, mas a quantidade ideal no sistema nervoso central. Então, a concentração do agente anestésico no cérebro vai ser rápida, tá? Quando o gás tem alta solubilidade, ele fica solúvel no sangue. Então, o que acontece? Nos alvéolos vai sair muita quantidade, tá? Diluída, então é como se tivesse pouca concentração, para vocês entenderem melhor, tá? Ele está diluído, então ele está menos concentrado, para vocês tentarem entender melhor. Então, o que acontece? Vai ter menos, ou vai ser mais lento a absorção, tá? Da concentração do anestésico no sistema nervoso central desse fármaco no paciente. Então, o coeficiente de solubilidade é o valor no qual a pressão parcial de vapor nos dois meios está em equilíbrio. Então, tanto no sangue como no gás que eu estou dando, está em equilíbrio ali a quantidade de anestésico que eu estou dando. É o ponto em que a pressão de vapor do meio líquido, que é o sangue, iguala-se à pressão de vapor do meio gasoso. Então, quanto maior o tempo de indução e recuperação, a recuperação também será maior. Por quê? Demorei muito para induzir o animal só na anestesia inalatória. O que quer dizer? Que ele tem lá, vou voltar, alto gás. Então, assim, então reduziu para chegar aqui no cérebro para ele anestesiar. Depois, para ele recuperar, também vai ser lenta a recuperação, a eliminação para ele chegar a despertar. Então, o coeficiente de sangue e gás. Os valores da anestesia inalatória é diferente, né, dos valores da anestesia injetável, que a gente fazia os cálculos, os cálculos de acordo com o peso do paciente, a miligrama por quilo. Tá? Na anestesia inalatória, a gente faz por porcentagem, tá? É por porcentagem, por concentração do anestésico. Tá? Então, aqui tá o coeficiente de solubilidade, né, dos anestésicos. Então, a alutano, 1,77, então é maior, tá? Então, é o maior que tem. Isso quer dizer que a indução vai ser mais lenta e a recuperação também. Aí depois o isoflurano, o servo e o desflurano, indução mais rápida, tá? E recuperação mais rápida também, tá? E no intermediário, o isoflurano. As particularidades farmacocinéticas. Vocês já devem ter ouvido falar, ou não sei, né, se não, mas eu ouvi muito, que é a CAN. É a CAN do anestésico, a CAN disso, a CAN daquilo. Então, a CAN é a concentração alveolar mínima. É a quantidade de anestésico necessária para o estabelecimento do efeito. Como
o agente inalatório, como eu falei. A gente não faz o cálculo pelo peso do animal e nem miligrama por quilo do agente anestésico. A gente necessita saber quanto em porcentagem, tá, eu vou dar daquele fármaco que vai fazer o efeito no meu paciente, que é o efeito que eu quero anestesiar. Tá? Então, essa quantidade a gente chama de CAM. Tem CAM de várias espécies já hoje descritas. Tá? Então, o que isso me ajuda? Por exemplo, se eu sei que a CAM do cão é 1,2, então eu preciso de 1,2% do isoflurano, 1,2% para anestesiar esse animal. Se eu tenho um vaporizador calibrado, eu coloco lá 1,2 e, teoricamente, é para aquele animal se manter anestesiado, tá? Só que a CAM varia. Ela não é uma regra, porque ela vai variar de acordo com a espécie, como eu falei, mas também com a particularidade individual. Então, tem animais que, por exemplo, se eu for 1,2, exemplo que eu falei do ISO, tem animais que eu dou 0,5 e o animal fica anestesiado. Tem outros que eu tenho que dar 2% para poder anestesiar. Tá? Então, depende do seu paciente, não é uma regra. Mas, principalmente, assim eu falo, quem está começando, que tem o vaporizador calibrado, é importante, né? Que a gente vai, coloca lá a CAM que é descrita na literatura. Se o animal aprofundou, pelos parâmetros que eu vou estar avaliando nele, eu baixo. Se superficializou, eu aumento, certo? Então, a CAM, né, dos fármacos para cães, certo? De alguns fármacos. Então, vamos lá no mecanismo de ação, rapidamente. Então, a captação é feita pela concentração inspirada do anestésico e a ventilação que o animal está se mantendo. Então, se o animal está com taquipneia, por exemplo, ele vai respirar mais anestésico, então ele vai aprofundar a anestesia, certo? Se ele está com redução da respiração, vai menos anestésico. E aí ele vai demorar mais para ser anestesiado. Mas a captação é feita pela concentração inspirada do anestésico com a ventilação, pulmões, depois a distribuição na corrente circulatória, né, através do coração ali, depende da solubilidade do sangue, a solubilidade do tecido e do débito cardíaco daquele paciente. Depois, a eliminação também é via respiratória, tá? Através da ventilação, o animal vai expirar tanto anestésico como CO2, ele vai estar inspirando oxigênio e vai estar eliminando CO2. Também depende do débito cardíaco, da solubilidade do sangue e tecido e da biotransformação. Então, a maioria dos fármacos inalatórios é biotransformado pulmão e outros tecidos, que é, no caso, o órgão, né, que é o fígado, tá? O mecanismo de ação, apesar de tantos anos que tem anestesia inalatória, até hoje não está totalmente definido. Mas eles sabem que há áreas que atingem o córtex cerebral e hipocampo, tá? Essa imobilidade que o anestésico causa é a inibição de algumas funções da medula espinhal e também vai dar a inconsciência e amnésia. E no cérebro, eles deprimem o fluxo sanguíneo. Tem ação nos receptores GABA, eles vão deprimir os canais de cálcio, controle da permeabilidade das membranas pós-sinápticas dos neurônios, inibem as vias excitatórias aos receptores de NMDA. Aí os anestésicos que nós temos. Então, os não halogenados, que isso antes era utilizado, hoje mais não. Então, a gente tem esses exemplos aí, éter e óxido nitroso é o mais famoso, vamos dizer assim, né? E
a era dos halogenados. Então, a gente tem o alotano, o isoflurano, o desflurano e o enflurano. E o sevoflurano. Os quesitos do anestésico inalatório ideal. Ele não pode ser convulsivante, não ter efeitos cardiovasculares, não causar toxicidade nem renal nem hepática e não possuir metabólicos tóxicos. Não pode ser inflamável, explosivo ou se dissolver em borracha. Tem que ser estável na presença da luz. O líquido ter odor agradável. Promover rápida indução e recuperações. Não ser irritante para os tecidos. Não deprimir irreversivelmente o sistema nervoso central. E causar uma analgesia, relaxamento muscular e mínima depressão respiratória. Então, os fatores necessários, como a anestesia geral, uma hipnose, que é a perda da consciência, causar uma analgesia, o ideal que seja essencial para a cirurgia, ausência de respostas reflexas autonômicas frente a estímulo, né? E o relaxamento muscular. O alotano, ele é incolor, ele é instável à luz, ele precisa estar num frasco escuro, porque ele possui timol, e aí ele se vaporiza se ele tiver no contato com a luz e fica instável mesmo. Ele é mais barato, foi muito utilizado na anestesia veterinária logo que surgiu os anestésicos inalatórios. Tá? Hoje não é mais utilizado com tanta frequência na anestesia, tá? Veterinária. Ele tem a CAM baixa, é um potente halogenado. A recuperação anestésica vai de 5 a 10 minutos. Ele tem essa desvantagem que ele tem biotransformação hepática em 20%. Tá? Então, esses ácido trifluoroacético, bromo e íons de cloreto que ele possui, acaba causando danos, tá? E por isso ele foi até, não está sendo mais utilizado, porque ele poderia causar hepatite e também em animais debilitados, ou com histórico, não poderia, o histórico de hepatite, por exemplo, não poderia usar o alotano como anestésico inalatório. O isoflurano, fala que tem esse odor pungente, tá? Mas ele dispensa conservantes. Ele tem uma rápida indução e uma recuperação também anestésica. A vantagem dele sobre o alotano é a biotransformação hepática de 0,2%, e aí ele tem baixa risco de hepatotoxicidade e nefrotoxicidade também. Dentro dos halogenados, ele é o mais utilizado em pacientes de risco, tá? Então, se o animal tem histórico de hepatite ou alguma alteração hepática, o fármaco mais indicado é o isoflurano, porque a biotransformação hepática é mínima, certo? Então, por isso que a gente acaba usando muito o isoflurano. E aí, o custo-benefício vale a pena. Tá? Então, quando eles falam de custo-benefício, é comparando com antigamente, que o ISO era bem mais caro que o alotano. Hoje em dia o ISO não está tão caro, porque a gente usa, fazendo uma anestesia balanceada, a gente acaba gastando menos isoflurano, certo? O sevoflurano antigamente tinha uma suspeita de nefrotoxicidade, que foi retirada depois com o avanço dos estudos. Tá, mas ele tem uma rápida indução e recuperação anestésica também. O odor é quase inexistente, e aí é uma vantagem de anestesiar quando a gente quer induzir na máscara, usar o sevoflurano, porque o isoflurano ele tem um cheiro, né, ele tem um odor, e aí o animal, quando ele sente aquilo ali, ele fica já impaciente, tá? E ali irrita as vias aéreas também. Já o sevoflurano, como não tem odor, acaba sendo a indução. É o que usam para a indução de crianças. A biotransformação dele é baixa também, de 1 a 5%,
tá? Mas ele transforma nesse metabólito aí na sua biotransformação. Então, um pouquinho, tem que ter mais cuidado quando for usar em pacientes de alto risco. Então, acaba que o isoflurano é o mais indicado ainda. O desflurano, então tem aquela questão de ter um elevado valor de pressão do vapor e aí precisar de um vaporizador pressurizado com temperatura controlada para, né, evitar oscilações do plano. Ele é inflamável a 17% e tem um odor marcante. Menor coeficiente de solubilidade, tá? Então a intubação traqueal 2 minutos, né, após a indução com máscara, então é rápida. Menos potente, rápida recuperação anestésica. Então, lembra lá, né, que quanto rápida a indução, rápida também a recuperação. Tá aí, coeficiente de solubilidade, quer dizer que a indução vai ser melhor, mas não quer dizer que a potência do anestésico. Farmacocinética. Então, as características farmacológicas físico-química dos anestésicos inalatórios, que vocês estão vendo aí, tá? Então, a CAM do alotano, do enflurano, do isoflurano, do cevo, do desflurano, o coeficiente, né, solubilidade de sangue e gás e a pressão do vapor. Captação e distribuição dos anestésicos inalatórios. Então, os fatores que vão afetar a captação dos anestésicos pelos pulmões, taxa de elevação da concentração alveolar. Então, a concentração expirada do anestésico, a ventilação alveolar, o coeficiente de solubilidade de sangue e gás, diferença entre a concentração alveolar do anestésico e a concentração no sangue venoso e o débito cardíaco. Tudo isso aí vai alterar a captação, né? Vai afetar a captação do meu anestésico pelo pulmão. Então, independente do circuito anestésico, quanto maior o fluxo do gás fresco, maior a aproximação entre a concentração expirada de anestésico e a concentração do vaporizador, tá? Então, o que eu quero dizer? O que meu animal, a concentração expirada que eu estou fornecendo para ele, pode não ser a mesma que ele está inspirando, tá? Como assim? Então, vamos lá. A concentração expirada vai depender do fluxo do gás diluente e da concentração do vaporizador. Então, por exemplo, se o fluxo diluente, que é o oxigênio, está em 130 a 300 ml quilo minuto, e aí o vaporizador, por exemplo, está numa concentração de 2%, a inspirada pelo meu paciente vai estar em torno de 2%. Se o sistema, que a gente vai falar dos circuitos, ele for aberto, devido ao alto fluxo de gás fresco, a concentração expirada do anestésico é próxima da concentração do vaporizador. Quando eu mudo o circuito para um circuito fechado ou semi-fechado, o fechado vai ter uma reinalação total do anestésico. E o semi-fechado, uma parcial. A concentração expirada de anestésico é relativamente menor que a concentração do vaporizador. Então, se eu baixo aqui, né, que vocês estão vendo aqui, baixei o fluxo de gás, tá? No semi-fechado. Coloquei a concentração a 2%. Com o fluxo baixo, vai uma quantidade menor do anestésico também chegar no meu paciente. Então, a concentração expirada dele vai baixar de 2 para 1,2. Então, não necessariamente o que tem no vaporizador, o número, é o número que o animal está inspirando, certo? Vai depender da quantidade do gás diluente.
E aí vem o problema do vaporizador universal, tá? Universal pode enviar 30 volume, porcentagem do halotano ou do ISO. 30%, dependendo, né? Para se manter planos cirúrgicos, geralmente são necessários aproximadamente só 1,5% ou a 2% de um ou outro. Vocês vão ver a diferença do vaporizador universal para o calibrado. No universal, a gente vai pelo olhômetro mesmo, que é a quantidade de bolhas que tem. Então, as bolhas ali, tem pouca bolha, tá baixo. Tem muita, tá alto, mas a gente não sabe o quanto. Então, é a desvantagem disso. Se você tem um capnógrafo, tá? Na sua clínica, no seu hospital, aí você, mesmo utilizando o vaporizador calibrado, você consegue saber quanto que está a fração expirada do anestésico. E aí os efeitos nos sistemas orgânicos. Então, pode causar hipotensão e diminuição do débito cardíaco, redução da frequência cardíaca, aumento da pressão intracraniana, principalmente o halotano, diminuição do fluxo sanguíneo renal e hepático, halotano também, arritmias e depressão pulmonar. E aí tem uma característica que é a teratogenicidade, tá? Que é a propensão a aborto espontâneo, que o anestésico inalatório pode ocorrer, infertilidade e anormalidades congênitas nos bebês. Isso aí, gente, é o seguinte, até era um risco para as anestesistas mulheres que estavam, né, recebendo o anestésico inalatório ali, o que sai, né, do paciente, eles falavam assim, olha, o que sai também causa isso nas mulheres. E aí, por muitos anos, e até hoje tem alguns lugares, que na aula prática, por exemplo, de anestésio, a gente tinha que perguntar para as alunas se tinha alguma gestante, porque se tivesse gestante, não poderia entrar no centro cirúrgico. Vocês sabem, né, que eu, grávida, estava lá, que vocês, alguns foram meus alunos de práticas hospitalares, e eu estava lá no centro cirúrgico. Para eu entrar, eu fiz uma pesquisa geral disso, porque eu não sou louca, né, de fazer uma coisa dessa com minha filha, né, de ter uma anormalidade congênita, por exemplo. Então, eu fui a fundo das pesquisas e de onde tiraram todos, né, esses dados. E aí eu vi que foram artigos, assim, de muitos anos atrás, e com ratos, o teste foi em ratos, e eles fizeram assim, anestesiavam essas ratas prens todos os dias, numa concentração muito alta do anestésico. E dessa concentração todos os dias muito alta, aconteceu aborto, e aí teve essas anormalidades congênitas. Tá? O anestésico era o halotano também, não era o isoflurano. E outras ratas também que eles fizeram, e viram que tiveram esses problemas de fertilidade. Mas também eram anestesiadas todos os dias e numa concentração muito alta. Quando a gente está no centro cirúrgico, há uma fração que fica no centro cirúrgico que é baixa, super baixa, né, porque o animal é do que ele expirou. Então, ele já inspirou, já absorveu e aí ele elimina aquele excesso, vamos dizer assim. Tá? E também a gente pode reduzir ainda mais quando a gente usa os sistemas antipoluição, que é um sistema que coloca na saída do anestésico, ali do aparelho, e vai para o ambiente, tá? Então, quando o animal expira, vai naquele mangueirinha que a gente coloca e vai para fora do centro cirúrgico. Então, não fica ali no ambiente para reduzir mais ainda a concentração, tá? Mas vocês vão ver na literatura que tem essa característica do agente inalatório, beleza?
Então, a farmacodinâmica. Os efeitos cardiorrespiratórios dos anestésicos inalatórios. Todos os anestésicos inalatórios, eles causam depressão cardiorrespiratória dose dependente. O animal ele pode passar de um plano superficial para um profundo rapidamente. E esse pode causar uma parada cardiorrespiratória. Por isso que eu falei que não é tão seguro o anestésico inalatório, porque tem isso. Se eu erro ali na mão e aumenta a quantidade de anestésico, eu posso causar uma parada cardiorrespiratória. Então, quanto à ação arrítmica, o débito cardíaco e a ação hipotensora, o alotano, ele tem a maior, né? Então, ele tem maior arritmogenicidade, maior depressão do débito cardíaco e maior ação hipotensora, o ISO menos e o servo, o débito cardíaco, o ISO menos e o servo também, mas ação hipotensora, os três causam. Efeitos respiratórios dos anestésicos inalatórios. Então, a depressão pulmonar é observada com o uso de qualquer anestésico inalatório, sendo também dose dependente. Todos os agentes promovem diminuição do volume corrente e aumento do CO2, né, do dióxido de carbono arterial. Os anestésicos inalatórios diferem ainda na pungência, né, que é o odor, e tem essa tendência de irritar as vias aéreas. Então, quanto ao volume corrente, todos vão deprimir. A frequência respiratória, que deprime menos é o alotano, e o restante, maior depressão, isoflurano e sevoflurano. O miorrelaxamento obtido com os agentes inalatórios também é dose dependente, sendo que o alotano promove miorrelaxamento moderado. Entretanto, para situações que exigem o miorrelaxamento total, o isoflurano, quanto o servo e o 10-flurano, são os mais indicados. Quanto à biotransformação, tá? O alotano tem a maior, né, fluxo sanguíneo hepático, maior depressão do que o ISO e o servo. E o metabolismo, né, hepático, que o alotano de 20 a 25 e o isoflurano menos de 1%, que é 0,2%. O sevoflurano 2%. E ainda falavam, né, do alotano causar essa hepatite relatada em homens, e isso vai os próprios anestesistas, quando anestesiavam com alotano, poderia, né, causavam hepatite neles, o excesso. Quanto ao fluxo renal, então o alotano, ISO e servo reduzidos e a taxa também, todos reduzem. Dose dependente, quanto maior, maior redução. Então, o que a gente faz para reduzir é diminuir a quantidade de anestésicos inalatórios, fazendo outros fármacos associados. Transferência do agente inalatório para os pulmões vão levar mais ou menos 5 minutos. A transferência mais rápida requer concentrações mais altas no vaporizador. Use altos fluxos de oxigênio nos primeiros 15 minutos iniciais, para poder remover todo o CO2 presente no circuito e acelerar a indução. Ou a gente pode, antes de colocar o circuito no animal, já preencher com anestésico. E aí, quando começar no animal, o animal não vai ficar inspirando primeiro aquele CO2 que está presente no circuito e depois começar com o oxigênio mais o anestésico. Fármacos com recuperação mais rápida, tipo o Propofol, pode superficializar a anestesia antes que a transferência do anestésico para o sistema nervoso central esteja completa. E aí o animal vai despertar antes de eu induzir. Então, acontece muito isso. Eu induzo e demorei para entubar. Aí, até eu colocar o circuito e começar o anestésico a fazer efeito, aquele animal superficializa do Propofol, porque o anestésico inalatório não fez efeito. O animal, ele pode apresentar uma apneia transitória, né, devido ao Propofol, e aí a gente tem que ventilar esse animal, fazer a ventilação manual
ou colocar no aparelho, se quiser já, tá? Para poder ter essa transferência do anestésico inalatório, porque se ele não respira, né, ele não vai ter o anestésico. E além de que tem que respirar para ter o oxigênio. E aí eu estava falando da sala, né, do sistema antipoluição da sala, né, que vai para tira da sala o CO2 e o anestésico para não inalar as mulheres, mas vai para o ambiente. Então, hoje em dia, tenham cuidado com isso também, porque fala que o agente inalatório, essas salas com sistema antipoluição, acaba poluindo o ambiente. Deixa o centro cirúrgico não poluído, mas fora poluindo, e aí depressão da camada de ozônio. Porque os compostos com cloro, bromo, como alotano e ISO, podem esgotar a camada de ozônio, resultando em um aumento da radiação ultravioleta na Terra. O efeito estufa também pode ser influenciado pelo óxido nitroso, utilizado como adjuvante anestésico, além do dióxido de carbono, que é o CO2, né, que é eliminado na respiração. Então, hoje também estão se falando bastante disso, reduzir a utilização da anestesia inalatória devido a essa depressão da camada de ozônio. E aí, gente, acabando hoje, né, agora, essa aula, a primeira parte dessa aula de anestesia inalatória. Se vocês tiverem dúvidas, me enviem por e-mail, tá? Que eu vou responder, posso responder via WhatsApp para todo mundo que está no grupo, ou responder individual, tá? Então, assim, mas eu vou estar respondendo vocês assim que vocês me enviarem as suas dúvidas. Essa primeira parte, ela é meio amassante, meio chatinha, que é um pouquinho de farmacologia que vocês tiveram ano passado. Tá? Então, pode ser que vocês tenham dúvidas. Se vocês precisarem que envie material, eu envio para vocês alguns materiais, mas vocês precisam me mandar e-mail pedindo. Abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.